Olá, dando sequência ao nosso curso de Fundamentos em Doenças Valvares sobre estenose aórtica, vamos para a aula de como definir a gravidade anatômica pelo exame físico. Meu nome é Renato, vamos começar então vendo a Diretriz Brasileira de Valvopatias de 2020 e nela a gente tem a definição de 6 itens que, se encontrados no exame físico de um paciente, elas sugerem que essa estenose aórtica é anatomicamente importante. Então, são eles: o pulso paros e tardos, sopro sistólico ejetivo com pico telesistólico, a hipofonese de B2 e de B1, fenômeno de Galavardin e o desdobramento paradoxal de B2. Vamos analisar cada uma delas. Então, começando pelo pulso, a gente tem que o pulso normal tem sua amplitude e duração naturais, mas quando a gente tem uma estenose aórtica, tudo começa com a dificuldade de ejeção do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Com isso, a gente vai ter que é um pulso mais longo, a duração dele é acima de 320 milissegundos, que é o tardos em latim, e ele é menos amplo, então ele é mais longo e menos amplo. Então ele é parvus e tardos em latim, que significa que ele é menos amplo e mais comprido. O que a gente pode ter de variação disso? Toda situação que tiver uma redução da complacência, então uma artéria mais enrijecida, por exemplo, no idoso, você pode ter um aumento dessa amplitude. E aí esse pulso, que normalmente seria menos amplo, ele vai ficar um pouco mais amplo por conta dessa redução de complacência. Então, cuidado ao avaliar um paciente idoso com suspeita de estenose aórtica importante. Na ausculta, o sopro tradicional da estenose aórtica é um sopro que a gente chama em diamante. Ele é sistólico, o timbre dele é ejetivo e ele irradia para a fúrcula. Seu formato em diamante significa o seguinte: pela dificuldade de ejeção do sangue, a gente tem uma fase em crescendo do sopro, que é o sangue tentando sair do ventrículo esquerdo, e a partir do momento que esse sangue passa, ele decresce. Então, a gente tem um formato de diamante, e o pico desse sopro, o pico desse diamante, ele é no meio da sístole, ou seja, ele é um pico mesosistólico. Quanto mais importante, quanto mais grave for ficando essa estenose aórtica, mais tardio vai ser esse pico. Então, a gente tem o pico telesistólico, ou seja, a fase em crescendo desse sopro, ela é muito maior do que a fase em decrescendo, ou seja, demora cada vez mais, é mais difícil para esse sangue sair do ventrículo esquerdo para a aorta, então esse pico vai sendo cada vez mais para o final da sístole, ou seja, telesistólico. Então, a segunda característica é o pico desse sopro em diamante ser telesistólico. Então, vamos acompanhar um sopro gravado de um paciente mesmo. A gente vê que essa fase em crescendo, ela é maior, a parte maior, e a parte em decrescendo é bem curta. O que temos de diferença, o que podemos ter de alterações na ausculta? O sopro da estenose aórtica, ele é muito semelhante, ele é muito parecido com o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Ambos são sistólicos, ambos têm essa fase em crescendo e decrescendo, mas eles têm etiologias diferentes e a gente precisa diferenciá-los no exame físico. Então, se a gente pegar a estenose aórtica, o sopro da estenose aórtica vai aumentar com tudo que aumentar o retorno venoso e a contratilidade do ventrículo esquerdo. Ou seja, quanto mais sangue tiver nesse ventrículo esquerdo para passar para a aorta, maior vai ser esse sopro, mais audível ele vai ser. Então, quais são as manobras mais tradicionais que a gente tem para aumentar o retorno venoso? Elevação das pernas, o agachamento, e após uma extrasístole, a gente tem também que esse sangue acumulado vai aumentar mais no ventrículo esquerdo. Então, o sopro da estenose aórtica aumenta com todas essas manobras. E ele reduz com a redução do retorno venoso, ou seja, manobra de valsalva e preensão palmar. Então, se a gente pensar na miocardiopatia hipertrófica, é o contrário. Tudo que reduzir o volume de sangue que tem no ventrículo esquerdo
vai favorecer que tenha um maior movimento sistólico anterior da válvula mitral e a maior obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que é isso que gera o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Então, quanto menos sangue tiver no ventrículo esquerdo, maior vai ser o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Então, as manobras que aumentam o sopro da estenose aórtica reduzem o da miocardiopatia hipertrófica e vice-versa. Então, cuidado com esse perfil de paciente se a gente estiver avaliando. O próximo item de gravidade anatômica do exame físico é a hipofonese de B1 e de B2. É mais fácil a gente pensar na hipofonese de B2 primeiro. A B2 ela é o som que é gerado pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Então, se a válvula aórtica está muito calcificada, se essa válvula aórtica tem uma restrição de movimento, as suas cúspides elas não mexem como elas deveriam por conta da calcificação e gravidade da estenose, então elas vão gerar pouco som na hora de fechar. Então, quanto menor essa mobilidade, menor o som da B2. Então, a gente vai ter uma B2 hipofonética, que é um dos itens de gravidade no exame físico. Já a B1, essa restrição de mobilidade vai se dar por conta do aumento da pressão diastólica. Então, a B1 ela é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, e aí com o aumento da pressão diastólica gerada pelo acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo, que vai ser transmitido retrogradamente, vai ter um aumento dessa pressão diastólica e uma restrição da mobilidade das cúspides, tanto da mitral quanto da tricúspide. E aí isso vai gerar uma hipofonese da B1. Lembrando que pode ter tanto hipofonese de B1 e ou de B2, ambas são indicativos de uma possível gravidade anatômica da estenose aórtica. O próximo item é o fenômeno de Gala-Vardin. O que é isso? Então, se a gente for olhar que a principal etiologia da estenose aórtica é degenerativa, é calcificação, essa calcificação ela acontece tanto nas cúspides quanto na aorta. Então, quanto mais calcificada for essa aorta, mais a gente pode ter esse fenômeno, que nada mais é do que a transmissão do som gerado da válvula, que vai ressoando pela aorta calcificada até chegar no foco mitral. Então, a definição do fenômeno de Gala-Vardin é um sopro rude, é um sopro ejetivo no foco aórtico, que à medida que vai chegando no foco mitral, esse mesmo sopro vai ficando piante. Então, ele pode confundir com uma insuficiência mitral, porque é um sopro sistólico também, que a gente vai auscultar no foco mitral, mas a grande diferença é que o formato ele vai ser em crescendo e decrescendo, diferente do foco do sopro da insuficiência mitral, que é um sopro em platô, ele é um sopro em barra, e ele vai ser piante no foco mitral. Então, ele começa rude, ele começa mais grosseiro no foco aórtico, e quando ele chega no foco mitral, ele fica piante, ele fica agudo, tá? Então, a diferença é essa, e se a gente tiver o fenômeno de Gala-Vardin, ele indica uma gravidade maior da estenose aórtica. Por último, a gente tem o desdobramento paradoxal de B2. Como é que é o desdobramento fisiológico que a gente fala da B2? A B2 ela é formada pelo componente aórtico e pulmonar. E o componente aórtico ele vem um pouquinho antes do componente pulmonar, mas eles acontecem praticamente juntos, então a gente tem a B2. Quando a gente inspira, a gente tem um aumento do retorno venoso e vai demorar um pouco mais para passar esse sangue extra pela válvula pulmonar. Então, esse componente pulmonar da B2 ele vai atrasar. Então, a gente vê aqui que na inspiração, o componente aórtico ele fica um pouquinho separado do componente pulmonar, que vai fechar depois. Quando eles se separam, a gente tem o desdobramento, que é um TRA, que a gente vai ouvir na B2. Então, o desdobramento fisiológico é quando ele acontece na inspiração. A gente tem um desdobramento fisiológico na inspiração da B2. E quando expira, o componente pulmonar volta a ficar próximo do componente aórtico e a gente não tem esse desdobramento. Na estenose aórtica, o que acontece? O componente aórtico ele vai estar atrasado também, por conta dessa dificuldade de saída de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. E aí a gente vai ter que na inspiração o componente aórtico atrasa, mas o pulmonar atrasa também. Então ambos atrasados vão acabar ficando juntos. Então a gente não tem o desdobramento. Mas na expiração,
que o componente pulmonar volta a se adiantar, o componente aórtico fica atrasado, porque o desdobramento, porque a obstrução ela é fixa do saída de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, o componente aórtico vai continuar atrasado. Então, a gente vai ter essa separação entre o componente pulmonar e o componente aórtico, só que, nesse caso, o aórtico vai estar atrasado e vai ser na expiração. Então, a gente chama de paradoxal porque ele é ao contrário do desdobramento fisiológico. E aí, esse desdobramento paradoxal de B2 também denota uma gravidade importante da estenose aórtica. Então, se a gente for repassar os itens do exame físico, pulso parvos e tardos, o sopro sistólico com pico telesistólico, hipofonese de B1 e ou de B2, o fenômeno de Gala-Verdun e o desdobramento paradoxal de B2. Qualquer uma desses achados no exame físico denota uma estenose aórtica anatomicamente importante, que depois vai ser confirmada pelos exames complementares, e todos eles são causados pelo mesmo motivo, que é a dificuldade de saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta e o fenômeno de Gala-Verdun por conta da calcificação excessiva. Obrigado.